Então essa palavra yoga, em sânscrito, significa conexão, união. Ela vem da raiz verbal yund, que significa unir, que é um cognato da nossa palavra jugo, em português. O jugo é aquilo que você juntava dois bois, a canga. Então, se yoga é junção, é conexão, é união do que com o que? Então essa palavra yoga pode ser usada por muitas coisas. Algumas pessoas definem yoga como união do corpo com a mente e espírito. Outros colocam união da alma com Deus. Então nós podemos ver que yoga como um processo, ele é uma metodologia, é uma prática que leva a uma conexão de algo com o outro. Do ponto de vista espiritual, é a conexão realmente entre o relativo e o absoluto, entre a alma e Deus. Agora, qual é a natureza desta união? Aí nós temos muitas escolas ou diferentes tradições que tentam mostrar. Na literatura védica, especialmente na Gita, nós encontramos vários tipos de yoga. Yogas que são assim adjetivadas, não? Você tem Karma Yoga, você tem Jnana Yoga, você tem Dhyana Yoga, você tem Bhakti Yoga, que são os quatro que são os yogas clássicos que se encontram assim nos textos assim mais conceituados da literatura védica, nos Vedas, Upanishads, Puranas. Hoje em dia, você encontrar em cada esquina tem o yoga. Um novo yoga sendo fundado. Tem o yoga da Silva Yoga, Pedro Yoga, Manuel Yoga, Joaquim Yoga. Você vê que cada dia está surgindo mais yogas, não? Tem Patanjali Yoga, você tem Tantra Yoga. Tem vários tipos de yoga que mostram diferentes processos, que usam diferentes metodologias por tal e tal pensador ou tal e tal praticante. Mas nós vamos nos ater a esse conceito dos yogas clássicos ensinados no Bhagavad Gita. Então, em última análise, a palavra yoga não é religião e também não é meramente uma filosofia. Patanjali nos deu um sistema clássico de yoga, que é chamado Raja Yoga, ou chamado Ashtanga Yoga, que talvez seja o yoga que nós podemos escolher como sendo o yoga clássico. Tá claro? Então, este yoga, Patanjali define yoga como yogas chitta vritti nirodha. Quando o Patanjali define yoga aqui, ele não está definindo o processo de yoga, ele está definindo o objetivo do yoga, tá? Ele está definindo o estágio final de um processo de divisão chamado Ashtanga, 8 yogas de 8 fases, de 8 sequências. Ele já define yoga no fim, Samadhi. Então, o que é esse yoga que Patanjali fala? É um estado onde a sua consciência está completamente tranquila. Quando em Chitta é a substância da consciência. Essa substância da consciência tem várias dimensões, que é manas, a mente emocional, buddhi, a mente racional, tem Hankara, que é a mente identificada com o conceito de ego. Então existem vários níveis, mas Chitta, a consciência como um todo, quando ela está pura, sem nenhuma agitação na consciência, esse é o estado de yoga. Algumas pessoas que fazem terapias ou buscam iluminação, elas tentam classificar vários estados da consciência. Porque é dito que a consciência, que a mente, ela tem ondas. Então existem ondas mais, entende? Estado alfa, estado beta, vou ter que ficar em alfa. Significa que são diferentes estágios de agitação da mente. Mas quando você não tem agitação nenhuma, você está em estado de completa paz,
nesse estado, isso é chamado yoga. E esse estado de yoga é considerado dentro dos processos de autorrealização, especialmente no processo de bhakti, é o estado de consciência chamado Shuddha Sattva, estado de consciência espiritual. Por quê? Porque quando nós, através da nossa mente, nós queremos compreender Deus conceituando com a razão, Deus é inatingível. Porque Deus, a verdade absoluta, está além da nossa mente, está além da razão. Então você tem que cessar o funcionamento da razão e deixar que Ele se manifeste no coração, que Ele se revele. É dito que Deus só pode ser conhecido quando a nossa mente não está influenciada pelos que é chamado kleshas. Kleshas são as aflições, são as agitações. É de vritti, a palavra vritti são diferentes impressões que entram na nossa mente. Por exemplo, no dia a dia, nós estamos vivendo, e na nossa vivência, nós estamos captando e assimilando impressões do mundo. São como luzes que se acendem em nossa consciência devido à nossa associação com as diferentes polaridades da natureza. É dito que a natureza ela tem várias polaridades, assim como a luz tem polaridade que vai do azul ao vermelho, passando pelo amarelo, assim como o som vai do grave ao agudo, assim como do calor você vai do frio ao quente, passando pelo morno. Toda a energia são ondas, e ondas significa polaridades. Então a consciência, ela também existe com polaridades. E quais são as polaridades que afetam a consciência? Rajas, a paixão, o dinamismo; tamas, a passividade ou ignorância; e equilíbrio, ou sattva, ou a bondade. Então, quando a mente está assim, afetada pelos gunas, ela está em oscilação. Agora, quando você chega no chamado turiya, quarto estado de consciência, quando não há nenhuma agitação, as qualidades da matéria não afetam a consciência. Esse estado de consciência é chamado bondade, ou sattva pura. A palavra sattva significa condição de ser. O sattva que existe junto com tamas e jnana, ele não é puro. Ele é o equilíbrio de tamas com sattva. Mas o sattva, na ausência de tamas ou raja, da dualidade, ele é aquilo que se reflete no estado de sattva nos gunas. Então esse estado de consciência pura, esse estado de consciência transcendental é onde Deus se manifesta. É claro que existem várias maneiras de Deus se manifestar, mas esse estado de humildade e de passividade, que é a tônica da oração, é a tônica da meditação, é a tônica dos mantras, nós purificamos a nossa consciência para que nós possamos chegar neste estado de contemplação, nesse estado de meditação. A meditação, ela leva a isso que é chamado samadhi. Samadhi significa que a atenção, a concentração, a meditação eliminou o que separa as dualidades. Você está no estado de não dualidade. Então é nesse estado de não dualidade que às vezes não dualidade é mal entendido, mas é nesse estado de não dualidade que a consciência permite você conhecer Deus. E esse é a meta do yoga. O yoga é chegar nessa união, esse samadhi. Vou dar um exemplo. Conhecimento. O conhecimento que nós buscamos neste mundo é o conhecimento baseado em dualidade. Tem que haver um objeto e um sujeito, um conhecedor e um conhecido, e entre eles, o que conecta o sujeito, o que conhece com o que é conhecido, tem que ter o quê? Um meio de conhecimento. Então, quando tem coisa, se eu quero conhecer os objetos materiais dessa sala,
eu conhecedor e os objetos que serão conhecidos, tem que haver o quê? Uma intermediação entre eu e o objeto. E essa intermediação é o meio de conhecimento, que é chamado sentidos. O uso da visão, o tato. Meus sentidos é aquilo que conecta aquilo que eu vou conhecer. Então, isso é chamado de conhecimento empírico. Ou então, eu posso conhecer conceitos, ideias, que se classificam dentro de conceitos de tempo e de espaço. Então, para mim conhecer a ideia, eu, o conhecedor, e as ideias, o objeto, eu tenho que ter também um meio de conhecimento. Esse meio de conhecimento é a razão. Agora, aquilo que está além dos sentidos e que está além da mente, só pode ser conhecido através de quê? Conhecimento não dual. Não tem nada pode separar o sujeito do objeto no conhecimento. Isso é samadhi. Esse conhecimento é o conhecimento que a revelação que os Vedas nos dão. Videntes que em estados de yoga com a divindade suprema receberam o conhecimento, e os Vedas, as escrituras das diferentes tradições, é o relato dos sábios, dos profetas, da vivência, da sua vidência em Samadhi, onde elas tiraram os sentidos e as mentes e em comunhão com a divindade puderam entender a natureza da divindade. Ele nos deixa um relato de como nós vamos chegar até aquela visão. Por isso que esse terceiro meio de conhecimento é chamado conhecimento Shabda, a revelação. Há um certo preconceito linguístico sobre a revelação na nossa cultura ocidental devido ao mau uso das revelações e religiões do Ocidente, cristianismo, judaísmo. Então nós vemos isso com certa reserva. Mas Shabda, ouvir da autoridade, significa não ouvir de qualquer pessoa que impõe politicamente e com força a autoridade. Ouvir da autoridade significa ouvir de pessoas autorrealizadas, que têm vivência da verdade, viram a verdade, porque têm experiência da verdade e, portanto, o relato deles serve para nos levar à mesma condição que elas estão. Isto é o processo. De novo, voltou à questão do que é Veda e o que é Yoga. Yoga é exatamente essa questão. Quem tem visão de Yoga pode nos dar o conhecimento do que não pode ser conhecido pela mente. É claro que no começo a gente tem que ter fé. E aquela fé, ela vai ser testada pelo resultado. Se depois de algum tempo ele não faz você ter a visão dele, é a prova de que não é uma pessoa realmente que merecia a pena você ter esta fé. Então, esta fé, a priori, esta fé que tem que ser uma propedêutica, tem que ser uma preparação para a autorrealização. Por isso que os Vedas dizem, Tadvigyanartan sagurum eva bigachet. Você tem que se aproximar de pessoas autorrealizadas, numa atitude humilde, de serviço. Tadvidi paranipatena, o Gita explica, Tadvidi paranipatena, pariprajna sevaya, upadeshanti tegena. Nós temos que aproximar pessoas que estão... Então, esta realização tem que ser Jnana Yoga, aqueles que buscam conhecimento do absoluto impessoal, ou Bhakti Yoga. Você tem que encontrar uma pessoa que tem o estado de realização, de amor divino, que é a meta de Bhakti Yoga, para que possa ser a autoridade que você aceita. Pessoas tolas aceitam qualquer pessoa de autoridade. Porque as pessoas, na verdade, elas não querem ter a responsabilidade de discriminar. Elas gostam de estar na mão de alguém, porque se não der certo, elas vão ser vítimas, não? Então, portanto, é importante entender o caminho de yoga. O caminho de yoga tem que nos preparar pelo controle físico, pela postura, pela respiração que permite nós termos paz na consciência, controlar a mente para fixar a nossa consciência. E esse processo que o yoga de meditação faz não é diferente do processo de Bhakti Yoga, que apenas utiliza processos diferentes, que é por ouvir, por cantar, por meditar nas atividades, na lila transcendental de Deus, por aprender a relacionar-se com a divindade de uma forma pessoal e de serviço e de amor, faz que nós chegamos nesse estado de Samadhi. O Samadhi em Bhakti é chamado Prema.
amor por Deus, que começa com o estado de bhava. Entende? Bhava e prema são dois estágios do amor, que há diferentes práticas, há diferentes regras, a disciplina, entende? A aceitação da autoridade, mesmo os preconceitos que nós temos que ter. Na verdade, a nossa cultura ocidental, baseada na revolução da racionalidade, ela nos eliminou 4 tipos de coisas. Isso um filósofo, Gadamer, ele explica, não? Que é autoridade, tradição, autoridade e preconceito. Nós temos preconceito contra essas 3 coisas. E elas são essenciais para qualquer caminho espiritual. Temos que buscar uma tradição de pessoas autorrealizadas. E baseado nessa tradição, temos que aceitar a autoridade das pessoas que estão na frente na evolução. E nós temos que entender que tem que ter preconceitos. Você não pode entrar no caminho espiritual de tabula rasa, com a mente vazia. Você tem que trazer os seus preconceitos e, fazendo as pazes com o seu karma, passar para o estágio de autorrealização. Então, inscreva-se no canal Vedanta 108. A cada semana, um novo vídeo. Hare Krishna.